Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com todos vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui iniciando a nossa primeira videoaula, do seu curso de AutoCAD, aqui na nossa versão 2024. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco, ter você aqui aprendendo juntamente conosco. Seja bem-vindo então a esse novo material produzido aqui pela Auto Criativo, produzido aqui pelo professor Ailton Brito, que vou ser aí o seu instrutor durante todas estas aulas. Pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula, como de costume, em todos os nossos materiais. A gente procura trazer já de imediato algumas informações sobre o curso. Eu vou falar sobre o programa AutoCAD, eu vou falar também sobre o cronograma, de todo o nosso curso aqui, qual a versão, quais serão aí as principais informações que eu estarei trazendo para vocês. Então, uma aula bastante interessante, Algumas pessoas falam assim, professor, mas o senhor fala demais. Na verdade, a gente tem que falar bastante mesmo, justamente nesta primeira aula, para que você que está aí do outro lado realmente venha entender todo o curso, venha entender todo o cronograma, como eu falei, e de fato para que serve o AutoCAD aí na sua profissão, na sua carreira e no seu cotidiano, tá bom? Bom, primeiramente deixa eu me apresentar, eu já falei meu nome, mas vou repetir, meu nome é Ailton Brito, eu sou professor de AutoCAD aqui no site da Auto Criativo, aí por volta de 12 a 13 anos já, ministrando aulas aqui conosco, ministrando aí para vocês o AutoCAD, e eu tenho aí, obviamente, uma vasta vamos dizer assim, uma vasta biblioteca de informações, ou seja, eu tenho muita coisa interessante para trazer para vocês, uma bagagem, aliás, muito interessante para trazer para vocês, onde vocês de fato vão aprender esta excepcional ferramenta, que é uma ferramenta aí de desenhos ou uma prancheta eletrônica, tá bom? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o programa em si, mas eu quero enfatizar o seguinte, que o programa AutoCAD, eu aí até sou meio suspeito em falar, o programa AutoCAD ele é uma excepcional ferramenta para você desenhar qualquer tipo de coisa, tá bom? Então já de imediato, se você iniciou aqui a aula comigo, você está iniciando aí os seus estudos, eu já vou falar para você o seguinte, o que você vai aprender nesse programa? Neste programa aqui, ou neste curso, você vai aprender a desenhar literalmente usando uma ferramenta digital, uma ferramenta eletrônica, tá? Então, quais são os desenhos que você pode utilizar com o AutoCAD? Você pode fazer desenhos técnicos mecânicos, você pode fazer desenhos técnicos arquitetônicos, desenhos de engenharia, você pode fazer até mesmo desenhos artísticos, por que não? Ou seja, é uma ferramenta para você desenhar, tá? O programa ele veio ao longo de muitos anos aí sendo desenvolvido, ao longo de muitos anos sendo implementado várias ferramentas, várias opções, para que você tenha aí a condição de desenhar. E o principal, que você entregue um desenho de qualidade, com muita precisão, o desenho feito em escala, tudo bem certinho, tá? Esse nosso curso aqui de AutoCAD 2024, pessoal, em específico, eu estarei trazendo para vocês mais questões relacionadas aí a partes arquitetônicas, tá? Então, para profissionais que desejam constituir plantas baixas de casa, projetos específicos, relacionado a edificações, então é um curso mais voltado para esta área. Se é do seu interesse, fala assim, a minha área é mais mecânica, é mais desenvolvimento de produtos, então a gente tem no site da Auto Criativo também o AutoCAD mecânico, aí de fato ele possui outras ferramentas aqui mais específicas então para mecânica, tá bom? Esse curso aqui então é mais voltado para você fazer projetos, tá? Então é assim, eu estarei utilizando aqui como base durante todas as aulas um desenho de uma casa. Então a gente vai constituir uma edificação, vamos fazer a planta baixa, fazer tudo que realmente manda um excelente projeto, respeitando normas técnicas, respeitando realmente o que manda os desenhos técnicos. Então a gente vai fazer elevações, cortes, colocar cotas, colocar textos de ambientes, então deixar o desenho bem bonito mesmo, mais especificamente voltado para a área de arquitetura. Aí você deve estar pensando assim, professor, mas a minha área é de engenharia, minha área é outra área. Não importa, se você precisa aprender a desenhar,
esse curso aqui é o ideal. Como eu comentei, se já for mais para o lado de mecânica, o interessante é você fazer um curso de AutoCAD mecânico, tá bom? Bom, é o seguinte, esse curso aqui, pessoal, como eu enfatizei, ele é voltado para estas áreas, a gente vai aprender a desenhar, mas ele é um curso, o curso, tá? É voltado para você aprender a usar o programa, tá bom? Alguns alunos se confundem, falando assim, eu queria aprender a fazer partes elétricas, eu queria aprender a fazer instalações prediais em geral, eu queria aprender a desenhar isso ou aquilo. Não, esse curso é voltado para você aprender o programa. A sua área de atuação que você vai utilizar o programa depois, aí já é uma outra história, tá bom? Então é um curso onde você vai aprender de uma forma geral a desenhar, a colocar o desenho em escala, como eu comentei, colocar anotações, ou seja, ao final de todo o processo, você estará apto a fazer um excelente projeto de qualidade e com uma excelente precisão. Esse é o foco principal aqui do nosso curso, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, deixa eu só comentar, eu vou trazer agora para vocês os principais tópicos, vou trazer também aí para vocês quais serão os idiomas, né, a versão que a gente vai estar estudando direitinho. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui, né, um pequeno comentário, que é o seguinte, esse material aqui, como vocês já sabem, a gente deixa no YouTube as primeiras videoaulas para que as pessoas venham conhecer o nosso trabalho, conhecer aí o nosso método de ensino, né, a nossa didática, e a versão completa do curso você adquire lá na loja do site da autocriativo.com.br. O site da Autocriativo é um site homologado, ou seja, nós somos um centro ATC, né, que é um centro de treinamento autorizado pela própria Autodesk, que é o fabricante do software, tá? Então, você estudando conosco, você participando da versão completa do curso, você tem aí a certeza que estará estudando com um professor credenciado, né? Estará estudando em uma escola credenciada e ao final de todos os seus estudos você vai poder receber um certificado oficial emitido pelo próprio fabricante do AutoCAD, que é a empresa Autodesk. Além disso, né, além de você ter essa condição de estar participando de um material aí oficial, receber o seu certificado oficial, você também tem a possibilidade de solicitar, caso você não tenha, solicitar o AutoCAD para os seus estudos. Então, quando você faz a aquisição do curso, lá no site tem tudo explicadinho, tá? Você pode entrar na página de suporte, geralmente a gente deixa na parte de cima do site um botão chamado suporte, lá tem a opção também de instalação de softwares, tá tudo bem explicadinho, você pode preencher um formulário de requerimento solicitando então o AutoCAD para os seus estudos, tá bom? Aí você pode instalar o AutoCAD no seu computador e o ideal, obviamente, que você, ao estudar aquilo que eu estou falando aqui no vídeo, você ligue o seu AutoCAD, repita, ou seja, você imite exatamente o que eu estou fazendo, porque assim você vai ampliando gradativamente, ou seja, evoluindo aí durante os seus estudos, tá bom? Então, eu vou convidar você, se você não conhece o nosso trabalho, não conhece o nosso site, dá um pulinho, é autocriativo.com.br. Lá você tem vários outros materiais excelentes de Revit, temos muitos trabalhos também com Inventor, SketchUp, uma vasta biblioteca de cursos de AutoCAD e você entrando então em contato conosco, participando de um material aqui, como eu comentei, homologado, você tem direito ao certificado oficial e você também tem direito ao uso do software gratuito aí por um período, né? Obviamente muito interessante para praticar aí os seus estudos, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção, eu queria fazer esse adendo, como eu comentei, entre parênteses aí essa observação, para que vocês entendam direitinho, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui na tela com o programa AutoCAD na versão 2024, tá bom? Então é o seguinte, esse curso aqui é recomendável que você tenha no seu computador, obviamente, a versão 2024 instalada, para você praticar, tá? Mas, porventura, você tenha o AutoCAD, sei lá, 2018, 2019, ou seja, de 2018 para cá, você pode usar tranquilamente. Obviamente que houveram algumas pequenas melhorias no programa, mas é assim, pessoal, no contexto geral, o programa não sofre grandes alterações. Então, se você abrir aí, de repente você tem um AutoCAD 18, ou sei lá, um 2020, você vai observar que é praticamente a estrutura do programa é exatamente a mesma, tá bom? Isso é muito interessante, a Autodesk procura fazer isso, né, graças a Deus, para que
não tenha grandes diferenças entre as versões, tá bom? Porque todos os anos, por exemplo, 2022, 2023, 2024, sempre vai sair uma versão nova, mas eles procuram de fato sempre fazer melhorias, mas que a estrutura do programa não seja aí amplamente modificada, tá? Então, se você tem uma versão 2018 para cá, pode utilizar tranquilamente aí para os seus estudos aqui conosco. Se de repente você está assistindo esse vídeo e você já tem aí, sei lá, a versão 2025 ou 2026, também você vai poder usar, tá bom? Obviamente que vai ter uma ferramenta diferente aqui ou ali, e aí você pode entrar em contato comigo. Você sabe que dentro da página do curso tem um botãozão bonito lá em cima escrito suporte ao aluno, onde você pode mandar a dúvida para mim, e aí de repente se for uma coisa diferente, muito diferente, caso você tenha uma versão mais antiga ou uma versão aí mais do futuro, você pode mandar uma mensagem para mim e aí eu vou obviamente te auxiliando durante todos os seus estudos, tá? Mas é assim, independente da versão que você tenha aí no seu computador, você vai poder praticar juntamente aqui conosco. Se você quiser preferencialmente instalar a versão 2024, ótimo, maravilha, tudo tranquilo. Outro detalhe também muito importante que eu preciso comentar com os alunos já de imediato no comecinho do curso, pessoal, é com relação ao idioma. O AutoCAD ele foi amplamente difundido durante muitos anos utilizando a versão em inglês. Tá? Então, assim, nas indústrias antigamente, em algumas escolas, algumas faculdades, os profissionais eles utilizavam a versão em inglês. Tá? Ou seja, aqui o nome dos comandos eles vinham em inglês e os seus respectivos atalhos também vinham em inglês. Tá? Porque o AutoCAD ele funciona tanto você vindo aqui pegando a ferramenta ou digitando um atalho ou uma tecla do seu teclado, funciona também. Ou seja, tanto faz você vir aqui ou digitar o atalho, ele funciona. Ou seja, em versões em inglês, os atalhos são diferentes da versão em português. Pessoal, é apenas isso. Então, assim, se você de repente está trabalhando numa empresa ou você está numa faculdade que lá o professor falou assim, ó, instale a versão em inglês, né? O seu chefe falou, instale a versão em inglês. E você chegou aqui no curso e se deparou com eu utilizando a versão em português, aí você vai falar, meu Deus do céu, e agora? Calma, fica tranquilo, que você vai poder estudar tranquilamente. Porque, como eu comentei, a estrutura do programa é exatamente a mesma, não muda nada. O que vai diferenciar, pessoal, é apenas o nome dos comandos. A funcionalidade deles é exatamente a mesma. O que vai diferenciar é o nome do comando e o respectivo atalho. Quais são esses atalhos, professor? Ó, por experiência própria, é assim. O AutoCAD, pessoal, ele deve ter por volta aí de uns 20 atalhos que você vai utilizar com grande frequência. Mais do que isso, pessoal, eu já acho um pouco de exagero, tá? Então eu falo, eu vou ter que decorar centenas de atalhos aqui no programa. Não, pessoal. Você pode vir aqui simplesmente e pegar o ícone que eu estou explicando. Então é assim, ó, eu vou falar, pessoal, vamos usar o comando, por exemplo, copiar. Então eu venho aqui, ó, clico no comando copiar e vou fazer cópias, certo? Quando você estiver em uma versão em inglês, aqui em cima vai estar escrito copy. Ou seja, o comando é o mesmo, só vai mudar a tradução, tá? Em português, eu posso usar a tecla C, CO, né, ó, copiar, olha lá. E em inglês, muito provavelmente deve ser ou CO ou deve ser também só a tecla C de copy, tá? Então, assim, praticamente os principais comandos que a gente usa, ou seja, os principais atalhos que a gente usa no AutoCAD são esses daqui, ó, presentes nesse painel desenhar e presentes no painel modificar. Então, assim, vamos dizer assim, essa história de dizer que o AutoCAD em inglês ele é muito diferente do português, ou o português é melhor do que o inglês. Pessoal, isso é tudo perfumaria, tá? Não acredite nessas histórias, não. O que muda realmente é apenas a tradução e os atalhos. Então, se você estiver com uma versão em inglês, você vai observar que os ícones, as ferramentas estão exatamente no mesmo local. O que eu quero dizer com isso? Que se você tiver uma versão em inglês, você vai poder participar aqui do curso conosco tranquilamente, tá bom? Então, o idioma, isso aí não é o problema. Se de repente você já tem o AutoCAD em inglês aí no seu computador e aí você quer ter a versão em português, aí já é um outro procedimento, tá bom? O que acontece? Você vai ter que entrar na sua conta da Autodesk, onde você tem lá o Autodesk Account, se eu não me engano. Eu vou até deixar aí na tela para vocês o endereço. Você pode copiar esse endereço aqui ou digitar aí no Google. Você vai clicar
quando você fizer o login no site da Autodesk, você vai clicar na parte superior direita aqui, você vai ter então ali a fotinha do seu perfil, você vai clicar em todos os serviços e produtos, e lá vai estar então o AutoCAD, onde você realmente baixou e instalou. Então você vai observar que na caixinha do lado ou mais abaixo do programa, vai estar lá as opções para você baixar a versão 2021, 2022, 2024 e logo mais ao lado também a opção para você instalar o idioma, tá? Então você pode ter no seu programa, aliás, no seu computador, tanto a versão em português como também a versão em inglês. Não tem problema, pode deixar os dois programas instalados, não vai afetar em nada. Aí se no futuro você falar assim, não preciso mais do AutoCAD em inglês, você vai lá, desinstala ele e mantém o AutoCAD em português sem problema nenhum, tá bom? Então, independente da versão que você queira, pode estudar aqui conosco tranquilamente. Eu entendo assim, pessoal, que no começo alguns alunos pode ser que se atrapalhem um pouco. De repente, eu falo assim, pessoal, vamos usar aqui o comando círculo. Eu falo para os alunos que é a tecla CI. Ó, CI. Em inglês, muito provavelmente é só o C, só a letra C, não é o CI. Tá? Mas assim, isso é questão de costume. Então, com o passar do tempo, você mesmo vai se acostumando com os atalhos aí em inglês, tá? Caso você tenha uma versão em inglês. Outro detalhe muito interessante, pessoal, é o seguinte, existe uma ferramenta aqui no AutoCAD, que eu até vou mostrar para vocês, ela fica bem aqui no cantinho, ó, inferior direito, onde né, quando você faz a digitação de qualquer coisa usando o teclado, logo mais ao lado do seu cursor aparecem as opções. Então, assim, se eu quero um comando linha em português, eu sei que o início do comando começa com a letra L, não é? Então, eu digito L. Então, logo aqui do lado, olha, já aparece comando linha. Então, se eu clicar aqui, vai acionar o comando para fazer linha. Sei lá, estou lá na versão em inglês. Eu sei que o nome está escrito aqui line. Então, eu começo com a letra L também. Então, se eu digitar aqui a letra L, vai aparecer aqui do lado o comando line. Então, é assim, é sem estresse nenhum, tá? Independente do idioma que você esteja utilizando, dá para você aí literalmente brincar e se divertir com o seu AutoCAD normalmente, tá? Obviamente com muita aí responsabilidade. Pessoal, então é o seguinte, eu expliquei para vocês então o ano, né, do software, expliquei sobre o idioma e agora então eu vou comentar com vocês aí sobre o cronograma do curso. Esse curso aqui, o nome dele fala que é AutoCAD 2024 do básico ao avançado. O que acontece, pessoal? O AutoCAD ele é um programa que ele vem na sua raiz já instalado ferramentas em 3D. Então, quando eu falo que o programa aqui, aliás, que o curso aqui, ele é do básico ao avançado, eu estou me referindo às ferramentas em 2D, ou seja, às ferramentas de anotação. Se você observar aqui, ó, bem no cantinho, ó, nós temos uma catraquinha, que é a alternância de área de trabalho. Vocês vão observar que está ticado aqui, ó, desenho e anotação. Então, ou seja, eu estou utilizando o AutoCAD em 2D. E aí estarei explicando para vocês opções em 2D do básico ao avançado. Tudo bem? E mais aqui abaixo, você tem a opção de introdução ao 3D e modelagens 3D. Que aí já também é um outro procedimento. Ó, vocês podem ver que se eu clicar aqui, o AutoCAD ele vai se transformar totalmente. Observem aqui na parte superior, ó, que as ferramentas se modificaram, tá vendo? Ou seja, essas ferramentas aqui são agora para usuários que estarão interessados em trabalhar em um ambiente 3D, ou seja, realmente fazer objetos maciços, peças sólidas, objetos que possuem volume. No site da AutoCriativo, nós temos um curso somente falando sobre ferramentas 3D. É um material sensacional. Então, se é do seu interesse, depois quiser entender sobre isso, entre lá no site, você também vai conhecer o curso de AutoCAD 3D. Se de repente você está assistindo aqui o curso conosco, ó, vou voltar aqui, ó, tá, pessoal, para desenho e anotação. E você clicar aqui, ó, e observar que não tem essas opções 3D, então muito provavelmente você está utilizando aí no seu computador uma versão do AutoCAD LT, que é uma versão light, ou seja, é uma ferramenta, ou seja, é uma versão do AutoCAD que não tem as ferramentas 3D, tá? É exatamente o mesmo AutoCAD, tudo que você vai ver aqui nas minhas explicações, você vai ver aí caso você esteja com a versão LT, exatamente a mesma coisa. Tanto é ó, que se você vir aqui, ó, nesse azão aqui, ó, você clicar em opções,
Aqui, na versão completa, que tem o 3D e o 2D, aqui mais do lado direito, nós temos uma aba Perfis. Ou seja, aqui, pessoal, é o seguinte. Eu posso criar vários perfis aqui. Então, eu posso entender que esse AutoCAD que eu estou utilizando pode ser utilizado por mais usuários. Geralmente, esta versão, essa que eu estou explicando para você, aqui ó, que eu estou utilizando, ela é uma versão instalada em escolas presenciais, ou seja, quando vários alunos vão acessar a mesma máquina. Ou seja, ou pode ser uma empresa onde vários funcionários vão acessar o mesmo computador, tá bom? Então, você pode criar perfis diferentes, salvar o nome das pessoas aqui, e cada pessoa dessa, quando você clicar e colocar aí como definir atual, cada um terá suas características diferentes de trabalho. Agora, se você tiver com uma versão LT, esta aba aqui ó, ela fica invisível. Por quê? Porque entende-se que a versão LT é uma versão mais light, né, mais clean, vamos dizer assim, então não há necessidade de ter vários usuários. É uma versão apenas para um usuário, tá bom? Então, se você tem aí no seu computador instalado a versão LT, significa que o seu programa não tem ferramentas 3D e que ele é um programa para apenas um usuário. No mais, no restante, pessoal, é exatamente o mesmo programa, com centenas e milhares aí de comandos e de ferramentas também. Eu estarei ministrando, obviamente, aqui o curso com a versão completa. Se você tiver a versão completa, tranquilo, sem problema nenhum. Se você tiver com uma versão LT, também tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou comentar com vocês, pessoal, sobre o cronograma do curso. Eu falei que o curso é do básico ao avançado em 2D, tudo direitinho, e agora eu vou abrir aqui uma planilha do Excel. Muito bem, pessoal, já coloquei aqui na tela então o nosso cronograma do curso. Eu entendo que para algumas pessoas o que eu for falar aqui agora pode ser que algumas pessoas não entendam, né? E para outras pessoas pode ser que seja algo aí já mais familiar. Mas eu mostrando aqui para vocês, explicando o nosso cronograma, né, o nosso conteúdo programático do curso, eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais, né, como vai funcionar aí toda a nossa dinâmica. Logo de imediato, né, nós temos aqui então a nossa primeira aula, que é essa aula que nós estamos, que é a apresentação e a interface. Então, logo na sequência, eu já vou começar a mostrar para vocês algumas coisas ali da tela do AutoCAD, né, onde estão localizadas algumas ferramentas, alguns comandos, para vocês e aí já se familiarizando com o programa. Já na próxima aula eu vou mostrar para vocês o manuseio e ferramentas de visualização, ou seja, já é então aí um pontapé inicial para você começar a entender como usar o mouse, como usar os teclados, né? Usar o teclado ali, as teclas do teclado, como que você vai fazer então para visualizar um desenho, aproximando, afastando, então tudo isso a gente já vai ver na próxima aula. Na terceira aula, pessoal, eu já vou começar a trazer para vocês a opção de como desenhar aqui, ó. Então, olha só, esse curso aqui, ele vai ser super interessante, porque a partir da terceira aula, você já vai começar a desenhar comigo. Aí você vai pensar assim, poxa vida, professor, mas eu nem sei mexer no AutoCAD e já vou desenhando. Isso, pessoal, justamente, como eu sempre falo, por experiência própria, para que o aluno venha se desenvolver, para que o aluno cada vez mais evolua nos seus estudos, é super importante que você realmente pratique. Então, a partir da terceira aula, eu vou começar a desenhar juntamente com vocês. Obviamente, né, pessoal, que eu vou bem devagarzinho, gradativamente, né? Então, vocês vão pegando o jeito, passo a passo, com as minhas instruções, tá bom? Depois, na sequência aqui, a gente terá configurações de desenho, personalização de barra de status, comandos de desenho, comandos de modificação, aqui um pouco mais abaixo, e métodos e prático. Basicamente, pessoal, aqui ó, da aula 1 até a aula 12, aqui é considerado o nível básico do curso. Então, aqui são as instruções realmente para quem nunca viu o programa. Chegando aqui na aula 12, a pessoa já terá aí uma boa noção básica sobre o programa. E observem aqui que intercalado entre as aulas, entre a aula 12 e a aula 14, tem o primeiro vídeo de exercício para o certificado. Ou seja, tudo aquilo que você viu da aula 1 até a aula 12, eu estarei passando um vídeo e nesse vídeo eu estarei solicitando um exercício para você aí fazer no seu AutoCAD, para você fazer na sua casa ou no seu escritório. Estes exercícios, obviamente você entregando todos eles para mim ao final dos seus estudos, ao final de todo o curso, você receberá, como eu comentei, um certificado oficial. Observe um pouco mais aqui abaixo, ó, que nós teremos então 5 exercícios ó, intercalados,
e todos eles baseados pelo que você viu nas aulas anteriores. Ou seja, aqui o exercício 2, você vai solucionar algum exercício daquilo que você viu da aula 14 até a aula 17. Tudo bem? Aqui, então, como eu comentei com vocês, da aula 1 até a aula 12 é o nível básico, a partir da aula 14 é considerado aqui o nível intermediário, onde nós estaremos aqui desenvolvendo uma casa, pessoal, por completo, uma edificação com planta baixa, cortes, elevações, portas, janelas, tudo que realmente manda um projeto bem feito aí, arquitetônico. E a gente vai desenvolvendo ele e dentro dele a gente já vai entendendo também várias ferramentas do AutoCAD, tá bom? A gente vai focar no desenho, mas também eu vou passando para vocês muita coisa de configuração. A gente vai falar sobre os estilos de cotas, aplicação das cotas, né, adequadamente, linha de chamadas, blocos, referências externas, tabelas integradas com Excel. Então a gente vai seguindo com o projeto a partir da aula 14, vamos aprender muita coisa aqui. Quando chegar aqui na aula 33, a gente estará finalizando então o nível considerado aí intermediário. E a partir da aula 35 é considerado então o nível avançado, tá bom? Como eu comentei com vocês, nível avançado, ou seja, você terá todos esses tópicos aqui bem entendidos aí para conceitos em 2D, tá bom? Então, esse aqui é o nosso cronograma. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo essa listagem aqui com o nosso cronograma e também, obviamente, dentro da pasta do arquivo tema da aula 1, você vai encontrar aí o índice para você baixar e depois você dar uma lida aqui direitinho, tá bom? A ideia do curso, como eu venho comentando com vocês, é que você aprenda o programa por completo, desde o básico ao avançado. E vamos passar literalmente por todas as ferramentas aí do programa, tá bom? Vou voltar aqui no AutoCAD, pessoal, porque é o seguinte, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a interface do programa AutoCAD, tá? O programa AutoCAD, pessoal, ele tem uma interface, de certa forma, intuitiva, tá? Vocês podem observar aí, se quiser dar uma pausa no vídeo, que ele não é nada assim assustador. Algumas pessoas até se assustam no começo, tá? Mas aí depois vocês vão ver que não é nada assim tão assustador, não é um bicho de 7 cabeças, como eu sempre falo. Ele tem um sistema, pessoal, muito parecido com os programas da Microsoft, como o Excel, o Word, onde nós temos um sistema de abas aqui em cima, tá? Ó, nós temos abas. Cada aba dessa aqui abre-se uma faixa de opções que nós chamamos de ribbon, tá? Então aqui, ó, por exemplo, na aba padrão, nós temos uma ribbon, essa ribbon se chama ribbon padrão, tá bom? Temos aqui, ó, a aba inserir, ou seja, aqui é uma ribbon inserir. Temos a anotação. Então, cada abinha dessa aqui, ó, vocês vão observar que tem um conjunto de ferramentas. Aqui no curso, eu estarei mostrando para vocês aqui, ó, na aba padrão, todas as ferramentas dessa aba padrão. Na aba inserir, eu estarei trazendo para vocês aqui grande parte das ferramentas. Na anotação, vocês vão conhecer todas. Paramétrico, alguma sim ou outra não. Vistas, também alguma sim ou outra não. Gerenciar, aqui já começa a entrar em questões muito mais complexas e avançadas. Talvez eu não traga grandes coisas daqui. Mas é assim, pessoal, no contexto geral, você aprendendo o que você tem aqui, ó, na aba padrão, inserir e anotação, essas três abas aqui, ó, você já domina o AutoCAD, tá? As demais aqui, ó, com o passar do tempo, você mesmo por si só vai entendendo para que serve cada uma destas ribbons aqui, tá bom? Muito bom. E você estando aqui, ó, na aba padrão, você vai observar que a aba aqui, ou a ribbon, ela é dividida em painéis. Nós temos aqui, ó, um painel chamado desenhar. Observe que tem uma linha separando aqui, onde eu tenho ferramentas, ou seja, um conjunto de ferramentas de desenho. Ok? Aqui eu tenho o painel modificar. No painel modificar, eu tenho ferramentas de modificação. Então, entende-se que o que eu desenhar aqui, ó, o que eu fizer com as linhas, por exemplo, ó, venho aqui e faço uma linha. Tudo bem? A linha foi feita no painel desenhar com o comando linha. Se eu quiser modificar esta linha aqui, eu venho aqui e uso algum desses comandos de modificação. Então, por exemplo, se eu quero mover, então eu quero pegar essa linha, seleciono a linha, aperto o Enter, eu pego um ponto base e movo essa linha de local. Olha lá que legal, tá bom? Então, aqui eu tenho ferramentas de modificação.
Aqui eu terei ferramentas de anotação para cotas, textos, linhas de chamadas, tabelas e etc. Eu tenho um painel chamado camadas, pessoal, para quem está usando a versão em inglês, chamado layers. Você vai entender todo esse conceito aqui, porque o AutoCAD ele trabalha com uma organização de cores e também de layers. Vocês vão entender por que a gente tem que trabalhar com um projeto organizado em camadas, tá? Depois nós temos o painel bloco, propriedades, grupos, utilitários, área de transferência e vista. Tudo bem? Muito simples, né? Então você tem a aba, que é uma ribbon. Dentro dessa ribbon você tem, você tem os painéis, painel camada, painel bloco, painel propriedades e assim por diante. Dentro de cada um desses painéis nós temos então os comandos, tá? Então é muito comum a gente falar assim, pessoal, vamos acionar o comando círculo. Vamos acionar o comando arco. A gente raramente usa a palavra ferramenta, tá? Tá errado falar ferramenta? Não, mas a gente usa mais no AutoCAD a linguagem aí comando. Então, quando eu falar, pessoal, vamos usar o comando círculo, então eu vou olhar aqui, ó, comando círculo, tá? Aqui é interessante que é assim, ó, quando você pausa o mouse sobre uma determinada ferramenta, abre-se uma janela com uma pequena prévia ou um tip, né, uma dica ali, como que você deve usar essa ferramenta. Então, pausou aqui em cima, abre uma janelinha, tá bom? Observem que alguns comandos, ó, eles estão isolados e outros têm uma pequena setinha para baixo, ó. Tá vendo que tem uns que tem uma setinha para baixo? Significa que é um grupo de comandos. Então, dentro do comando círculo, eu clicando aqui, ó, eu tenho um grupo dos comandos círculos. Dentro do arco, eu clico, eu tenho um grupo de ferramentas baseadas pelo arco. E assim por diante. Todos esses que você vê que tem uma setinha, ó, você tem um grupo, tá bom? Clicou aqui, ó, tem um pequeno grupinho de ferramentas. Tudo bem? Tranquilo? Muito simples, né? Um pouco mais abaixo aqui, ó, nós temos essa faixa. Se eu não me engano, pessoal, essa faixa aqui, ó, onde mostra os arquivos que estão abertos, estão presentes da versão 2021 para cá. Eu acho que na 2020, 2019 não tem, tá? Se tiver aí, vocês me corrijam depois. Mas aqui é bem simples. Aqui o que você tem? Você tem o nome do arquivo que você está trabalhando. Esse arquivo aqui, ó, ele se chama desenho 1. Então, ele mostra aqui, ó, desenho 1. Se eu clicar no sinal de mais aqui, ó, eu abro um novo desenho em branco. E assim sucessivamente. Eu posso deixar aberto aqui, ó, vários documentos ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui um projeto 1, eu tenho um projeto 2, um projeto 3, e obviamente que eu posso renomear isso daqui depois e eu mostro para vocês, tá? Aqui na versão 2024 tem agora o botão iniciar. Clicou aqui, abre-se a janela principal de apresentação. Muito provavelmente na hora que você ligou o programa apareceu isso daqui. Clicou aqui em novo, ele vai aparecer aqui, ó, um documento novo, que é exatamente onde eu já estou aqui, tá? O seu vai abrir aqui desenho 1, que é o primeiro que você vai estar abrindo. Tudo bem? E na versão 2024, agora nós temos essas três barrinhas aqui, que quando você clica, você tem exatamente os desenhos que estão aqui do lado, tá? Bem intuitivo, ó, todos eles aqui, para abrir um novo, tá? Um novo desenho, novo, abrir e salvar, ou fechar. Tudo bem? Aqui, ó, em todas as versões, independente do ano da versão, clicou aqui na letrinha A, você tem aqui as ferramentas simples para salvar, para importar, tudo direitinho, tudo bem intuitivo. Vou mostrar algumas ferramentas para vocês depois. Aqui, tudo tranquilo, tá? Muito bom. E aí, pessoal, na versão do AutoCAD convencional, que é essa que eu estou utilizando, eu tenho esse camarada aqui, ó, tá vendo? Ó, esse objetão aqui do lado. Isso aqui se chama ViewCube, onde eu posso fazer o uso dela para eu trabalhar em 3D. Se você estiver com uma versão LT, você possivelmente não vai ver esse objeto aqui no canto, porque não tem ferramentas 3D, como eu comentei agora há pouco, tá bom? Eu não vou explicar para vocês para que serve isso daqui, porque a gente vai estar 100% do tempo trabalhando aqui no AutoCAD, olhando na vista superior. Tudo bem? Logo mais aqui do lado, nós temos ferramentas de visualização, onde nós temos o Pan, que é a mãozinha, onde nós temos o Zoom, onde nós temos aqui o Orbitar e o Rebobinar, tá? Que é o Show Motion. Na verdade, essas três ferramentas elas ficam aqui do lado, pessoal, basicamente apenas de estética, tá? Porque eu vou explicar para vocês aí durante todas as aulas como usar adequadamente o programa com o scroll do mouse. Então, por favor, se você está participando aqui do curso e você está utilizando aí um notebook e você não tem um mouse, esse mouse mesmo
de computador de mesa, por favor, adquira um. Eu entendo que muitas pessoas falam assim, ah, mas eu já tenho o costume de usar aqui o mousepad do notebook, né, do laptop. Mas, pessoal, por experiência própria e para facilitar o seu manuseio do AutoCAD, eu sugiro que você utilize um mouse convencional, preferencialmente com fio também, tá bom? Vocês vão entender o porquê mais para frente, tá legal? Então você vai entender como usar o scroll do mouse, como usar o botão esquerdo, como usar o botão direito, tudo direitinho. Eu vou explicando aí para vocês durante as aulas, tá legal? Muito bom. Aí vocês vão observar aqui, ó, que na parte central do AutoCAD nós temos um plano, uma planície, literalmente, que é um plano do tipo cartesiano, onde a gente vai fazer então os desenhos, tudo bem? Aí, um pouco mais abaixo aqui na interface, nós temos essas abas aqui, onde nós estamos no ambiente chamado modelo. Então, aqui no modelo, dentro do AutoCAD, eu desenho aqui. Faço todo o desenho no modelo e tudo aquilo que eu desenhar aqui, eu estarei levando depois para os layouts, ou seja, para as folhas de desenho. Então, eu vou ensinar vocês aí futuramente como criar diferentes tamanhos de folha, como criar aí as margens, como criar as dobras, como criar carimbo, tudo certinho. Então, se você quiser, aqui do lado você também pode encher e colocar vários modelos de folhas ou vários formatos de folhas repetidos para o projeto. Então, é assim, se o projeto que você for desenvolver tiver 30 folhas, as 30 folhas estarão apresentadas aqui embaixo. Tudo bem? Logo mais aqui ao centro, pessoal, nós temos essa barra aqui, ó, que é a barra de comandos. Tá? Ou seja, aqui no AutoCAD, você pode digitar a letra L, como eu expliquei para vocês, e aqui do lado você já tem a ferramenta. Ou, se você quiser, você pode vir aqui, ó, clicar na barra de comandos e também digitar. Tanto faz, se digitar por aqui, ó, o comando vai aparecer aqui, ó, para você selecionar. Esta barra de comandos, pessoal, ela é extremamente importante. E vocês vão observar que é o seguinte, ela não serve somente para você digitar aqui alguma coisa, mas é uma barra onde o AutoCAD vai conversando com você. Então vejam só, eu vou acionar o comando linha. Quando eu acionar o comando linha, olha só o que apareceu aqui. Ó. Eu vou digitar linha. Olha só o que apareceu aqui. O AutoCAD está dizendo para mim, Ailton, especifique o primeiro ponto. Então eu vou clicar na tela. Ó, cliquei. Agora, ó, especificar o próximo ponto ou desfazer. Então eu vou clicando e o AutoCAD ele vai conversando com a gente através desta barra de comandos. Então, por favor, para você ser aí um ótimo projetista, um ótimo cadista, tem que estar o tempo todo de olho nesta barra aqui. Por quê? Porque nessa barra o AutoCAD vai te informando o que você tem que fazer, ele vai te corrigindo em alguns momentos e ele vai te dando alternativas de subcomandos. Então, por exemplo, se eu pego um comando retângulo, olha só o que aconteceu aqui, ó, na barra de comandos. Ele está me dizendo para eu especificar o primeiro canto, ou se eu quero um retângulo com chanfro, se eu quero uma elevação, se eu quero uma concordância, uma espessura ou uma largura. Então aqui, ó, cada ferramenta dessa é um subcomando, né, vamos dizer assim, do comando retângulo. Então vários deles, ó, comando círculo. Quando eu clico no círculo, eu tenho um círculo 3P, que é um círculo de 3 pontos, 2 pontos, tangente, tangente e raio e assim por diante. Quando eu clico em um desses daqui, ó, ainda assim a barra de comandos vai conversando com a gente, tá bom? Então sempre fiquem de olho aqui e a gente vai usar com muita frequência a barra de comando, tá bom? E para finalizar a nossa aula, pessoal, mais aqui, ó, no canto inferior direito, nós temos essas ferramentas que são ícones. Os ícones que estão aparecendo aqui, ó, nessa barra estão localizados no que nós chamamos de barra de status. Quando você clica nesses 3 pontos aqui, ó, todos esses que estão ticados aqui, ó, eles estão presentes então aqui embaixo, ó, tá? Quando ele está ticado, indica que ele está aqui na barra de status, mas o comando só está ativo quando ele está azul. Quando ele está cinza, ele está desligado. Tudo bem? Então observem só, a grade, tá vendo a grade aqui, ó, dá para vocês verem aí no vídeo, uma grade aqui, ó, no plano, ela está habilitada. Por quê? Porque aqui, ó, o comando grade está habilitado. Se eu apagar ele aqui, ó, a grade desapaga, né? Aliás, ela fica oculta, né? Ela apaga. Olha só, quando eu clico de novo, então a grade se acende. E assim para todos os outros. Então, quando eu quiser um comando desse aqui
que ele fique presente aqui na barra de status, eu venho aqui, ó, por exemplo, espessura de linha, tá vendo que está apagado? Eu clico, então ele ficou ticado. A partir desse momento, ó, o comando aqui, ó, espessura de linha está aqui, mas ele está apagado, ou seja, ele não está tendo funcionalidade. Quando eu clico nele, ele fica azul, aí sim ele vai ter uma funcionalidade. Aí você vai falar assim, professor do céu, mas eu vou saber todos esses comandos? Sim, pessoal, vai ter aulas específicas, onde eu estarei trazendo para vocês ferramenta por ferramenta dessas aqui, presente aí na barra de status, tá bom? Pessoal, basicamente é isso sobre a interface do AutoCAD. Como eu comentei, eu quero trazer nesse curso aqui, a nossa aula já está até ficando um pouco mais extensa, mas eu quero trazer explicações de certa forma mais enxutas para que vocês aprendam o programa mais rápido, para que vocês entendam o programa aí de certa forma mais intuitiva, tá? Muita coisa de interface, obviamente, a gente vai ver no transcorrer das aulas, tá bom? Então fica tranquilo que a gente depois vai entrar em ferramentas de configuração, a gente vai entrar na janela de opções, configurações de desenho, aí vocês vão conhecendo novas partes também da interface do programa AutoCAD, tá? Para finalizar, pessoal, é o seguinte, eu vou pedir para que vocês já vá treinando algumas coisas no seu AutoCAD. Pegue um tempinho aí na sua casa ou no seu escritório e usa aqui o comando linha. Vem aqui na tela, ó, clica no comando e clica na tela. Aí você vai acionar uma tecla F8, que é uma tecla onde você vai deixar a linha reta perfeitamente na horizontal ou perfeitamente na vertical, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o mouse para a direita e você vai digitar o número 1. Digita o número 1 e aperta o Enter. E depois você vai apertar o Enter de novo para finalizar o comando. Você vai observar aí na tela do seu AutoCAD que vai aparecer um pontinho aqui, ó. Só que na verdade aqui você fez uma linha de 1 metro. Então o que você vai fazer? Você vai rolar o scroll do mouse, ó, bem em cima desse pontinho, até você observar que de fato você fez uma linha. E essa linha aqui, ó, quando eu clico, pauso o mouse aqui, ó, aparece uma cota provisória mostrando aqui em cima que essa linha tem exatamente 1 metro, tá bom? Então depois tire um tempinho, vá fazendo pedaços de linhas aqui, ó, faz assim, eu quero fazer uma linha de 5 metros, então clica, coloca a linha com F8, eu quero a linha solta, desliga a tecla F8, a linha fica solta, eu quero que ela fique perfeitamente na vertical, tecla F8, então vai lá, eu quero uma linha de 5 metros, coloca o mouse para o lado que você quer, aperta a tecla 5, o número 5, e aperta o Enter, Enter novamente. Olha lá, você tem uma linha de 5 metros. Tudo bem? Por quê, pessoal? Porque você pegando aqui os comandos, brincando, olhando as medidas, você já vai começar a entender o uso aí do programa AutoCAD. É muito comum no começo, quando os usuários pegam o AutoCAD pela primeira vez, acontecer isso daqui, ó. A pessoa vem aqui no AutoCAD, faz uma linha, olha lá, coloca para o lado, digita o número 1, aperta o Enter, Enter. Fala assim, professor, o meu AutoCAD não está desenhando linha. Não é que ele não está desenhando linha, é que a linha está muito distante do seu campo de visão. Então você tem que ir lá, rolar o scroll do mouse para frente, né, que é a rodinha do mouse, e aí sim você vai ver que de fato você fez uma linha. Projetos em metros, pessoal, aqui no AutoCAD realmente são extremamente pequenos e vocês vão entender o porquê, tá bom? Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado aí por você estar participando aqui conosco do curso de AutoCAD, né, através do site da AutoCriativo. Como eu comentei lá no comecinho, a gente deixa as primeiras aulas no YouTube para que as pessoas venham conhecer o nosso projeto, conhecer o curso, tudo direitinho, tá? Se você está assistindo então pelo YouTube, gostou das explicações, gostou aí da aula, por favor, né, clica aí então no botão gostei, né, no like. Se você quiser se inscrever, o meu canal é Ailton Brito, que é exatamente o mesmo canal da AutoCriativo. Quiser compartilhar, quiser fazer um comentário, fique aí à vontade. Nós aqui da AutoCriativo e eu em especial vou ficar bastante agradecido aí pelo seu apoio, tá? No que for preciso, você sabe que eu tenho o meu contato, o meu e-mail é ailtonbc@hotmail.com. Lá no site da AutoCriativo nós temos outros materiais, temos a página de suporte, tem muita coisa interessante, tem o nosso WhatsApp, você pode conversar com as nossas atendentes aqui, o pessoal vai te ajudar a solucionar suas dúvidas, entender um pouco mais sobre o curso, entender um pouco mais sobre o programa, tá bom? Então faça-nos ali uma visitinha e a gente vai ficar aí bastante agradecido pelo seu apoio, tá bom? Pessoal, então na próxima aula a gente vai começar a entender o manuseio do programa, tem muita coisa aí para vocês aprender.
e vamos que vamos aqui dentro do AutoCAD. Pessoal, um grande abraço e aguardo vocês aí na sequência. Tudo de bom!